Bom dia, pessoal. Hoje eu vou começar aqui uma live do Way Online. O Way Online é um evento que a gente está fazendo a partir do Way presencial. E aos pouquinhos a gente vai começar a passar palestras, videoaulas sobre determinados assuntos da área de desenho. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, então dia 26/5. E durante a semana vai ter uma online todos os dias, às 8h30, 20h30, com vários artistas. Dimitri Camargo Martins, Rodrigo Tramonte. Ao mesmo tempo a gente também tem o Diogo, que é o AZ. E são professores da área de desenho. E também, aos pouquinhos... Todo mundo tá ouvindo, gente? Alguém manda um recadinho. Fazer um teste aqui. Hoje eu vou começar então a trabalhar com vocês a parte de desenho de anatomia. Alguém manda um oi, tá ouvindo? Beleza, pessoal? Então, quando a gente começa a trabalhar anatomia, eu vou começar a trabalhar como se fosse uma continuação da aula do AZ de ontem, né? Então, a partir de figuras geométricas simples, a gente começa a desenhar personagens. Aqui, eu trouxe aqui alguns personagens para vocês verem anatomias e proporções diferentes. Então, a partir desses bonecos aqui, ó, a gente já tem uma base. Já tem uma base mais ou menos de proporções diferentes. Então a gente vai trabalhar proporções de anatomia de corpo humano. Daí em outros dias, outros artistas também, como por exemplo o Lucas, o Rodrigo, vão trabalhar rosto, arte final e vão trabalhar também anatomia facial. Hoje eu vou trabalhar com vocês, então, a anatomia geral do corpo, tá? Então, inicialmente, a gente vai começar com esse personagem aqui, ó. Então, esse personagem, ele é o início. Depois, dependendo do tempo, tá, gente? A gente vai passar de um personagem para o outro. Daí, dependendo do tempo, a gente vai chegar nesse personagem aqui, tá? Então, esse personagem aqui, ele tem a anatomia de uma cabeça, praticamente. Então, eu vou colocar ele sempre no cantinho, aqui assim, ó. Então, o personagem que estiver aqui no cantinho é o que vai ser escolhido, tá? Então, esse personagem, ele tem a anatomia de uma cabeça. Quando a gente fala de uma cabeça, é pensando como se fosse uma bolinha, né? Então, essa bolinha é uma cabeça. Quando a gente desenha, eu comparo essa bolinha com o tamanho de uma borracha. Então, normalmente, quando a gente tem um personagem, por exemplo, a gente tem aqui estatueta, ou quando a gente vai desenhar, né, tem os bonequinhos, eles têm, às vezes, a proporção, mais ou menos, de uma cabeça, né? Então, o tamanho da nossa borracha. É claro que isso não é uma regra, né? É só um exemplo. Então, quando a gente tem aqui um exemplo de uma cabeça, a gente pode ter duas cabeças, três cabeças, quatro cabeças e assim por diante. Então, conforme a gente for aumentar a proporção do personagem, ele tem um número de cabeças. Então, aqui, ó, se a gente analisar, a gente tem um boneco que é praticamente uma cabeça. Eu peguei um Minion, né? Ele é um pouquinho mais comprido, mas tem aqueles Minion que são mais baixinho, tá? Então, esse Minion aqui, ele tem a proporção de uma cabeça. Eu vou começar a desenhar esse Minion só como exemplo, tá, gente? Então, lembrando, agora a aula é um pouquinho mais rápida, então é mais rascunho, tá? Não se preocupem com a questão de detalhamento. Agora o que a gente está falando é um pouco a continuação da aula de ontem. Então aqui, ó, a gente tem já, por exemplo, um boneco com uma proporção mais simples. O que eu acabo falando para os meus alunos, sou professor no Senai também, é que a gente começa a fazer os menores, como se fosse uma evolução, e daí, a partir dos menores, a gente vai para os maiores. Então, conforme
normalmente, é claro, né, não é uma regra isso, a gente faz os bonequinhos pequenos, eles são mais fáceis de fazer. Então, aqui, por exemplo, o Minion, não por acaso ele faz bastante sucesso, são personagens que agradam principalmente as crianças, né? Então, esses personagens, eles são mais infantis. Normalmente, quanto mais próximo de uma cabeça, ele é considerado um gimmick. Então, gimmick são esses bonequinhos de uma cabeça, né? Normalmente em desenho cartoon e tal, eles têm a proporção de uma cabeça e as crianças, principalmente, se identificam com eles. Não por acaso a gente vê desenho para criança e os bonequinhos são bem pequenininhos, né? Então aqui, ó, a gente utilizou praticamente uma cabeça. Ele é quase uma cabeça inteira, né? Então, dependendo da cabeça, a gente pode considerar o corpo quase uma cabeça inteira aqui, assim, ó. Eu fiz ele até um pouquinho mais compridinho, mais tranquilo. Então, aqui a gente tem um bonequinho de uma cabeça. E agora que eu vi, ele está imitando como se fosse um boneco egípcio aqui, assim. Então, ele é quase uma cabeça inteira, ó. Então, aqui a gente considera uma cabeça, né? Eu vou começar de uns mais simples e mais rápidos e depois a gente vai para alguns mais complexos e um pouco mais demorados. Agora eu vou para esse aqui, ó, que tem duas cabeças. Então, se a gente pegar um exemplo da borracha, então a gente às vezes pode exemplificar com a própria borracha. O tamanho da borracha é o tamanho da cabeça, mais ou menos. Então, tem uma cabeça, duas cabeças. Então, agora eu vou colocar esse aqui como base, o Robin. Antes foi o Minion. E o Robin agora tem duas cabeças, ó. Então, uma cabeça, duas. Então, aqui a gente tem já um bonequinho. Deixar aqui assim, ó. De duas cabeças. Ó, então, a gente faz duas bolinhas. Sempre essa bolinha, inicialmente, a gente faz um rascunho. O rascunho por quê? Porque a gente começa mais fraco e daí, aos poucos, a gente vai desenhando mais forte. Eu estou desenhando um pouquinho mais forte porque eu estou verificando junto com vocês aqui no celular se a gente consegue visualizar o grafite. Tá legal, pessoal? Maicon, Rodrigo, Lucas. Deixa eu ver quem mais está aqui. Legal, pessoal. Então aqui, ó, eu vou fazer um bonequinho. A gente começa com essa base de duas cabeças. Então, Funko Pop, bonequinhos, normalmente Toy Art, tem essa proporção de duas cabeças, ó. Então, bonequinhos, exemplo que vem junto com chocolate. E daí, em cima dessas duas cabeças, a gente tem a estrutura geral do corpo humano do boneco. Então, quando a gente desenha cartoon, o desenho cartoon ele tem essa proporção normalmente de duas cabeças. É claro que depende do desenho, né, gente? É considerado um desenho mais infantil, né? Muito comum a gente ver em fantoches, em ursinhos de pelúcia, né? E até um bom treinamento, às vezes, ao invés de sair criando o boneco direto numa proporção, você pode testar, fazer o desenho do boneco em várias proporções. Aqui tem o Robin, ó. Vou só pintar aqui rapidinho, de leve. Lembrem sempre que quanto mais tempo, mais detalhe você pode fazer, mais tempo você pode apagar. Eu lembrei do AZ ontem falando do Ctrl Z, né, Elze? O Ctrl Z, a borracha. Então, quanto mais Ctrl Z, mais você pode ajeitar o desenho, né? Eu vou tentar não usar muita borracha hoje, por causa do nosso tempo, tá? Então, se ficar torto, tudo bem. O importante é eu passar para vocês aqui uma base. Então aqui, ó, esse bonequinho, ele já tem braços, né? O braço normalmente a gente não alonga muito. Por quê? Porque ele é um personagem mais cartoon. Então ele fica com um bracinho mais curtinho, né? Então, se vocês analisarem, tem vários bonequinhos que tem essa proporção, que a gente chama de toy art. Toy art porque é um brinquedo, um boneco, né? Com essa proporção. Então aqui, ó, já um pouco diferente do primeiro, ele tem duas cabeças. Ó,
Dei aqui o Robin. Quanto mais tempo, né? A gente também tem o tempo que pode arte finalizar. Vocês vão ver em outro dia uma palestra oficina junto com o Lucas. Ele vai falar de arte final. Então, meio que as palestras elas foram planejadas do EI Online. Quem quiser depois segue nossa página lá no Instagram. Elas foram planejadas para ter uma sequência. Então, hoje vocês estão tendo anatomia. Ontem vocês tiveram figuras geométricas. Depois vai ter arte final. Depois vai ter anatomia de rostos, caricatura. E daí no final da semana, na sexta-feira, a gente vai ter uma entrevista com um artista que é o Ângelo de Capa. Então aqui, ó, uma cabeça, duas. Ó, duas cabeças. Então esse aqui foi o bonequinho de duas cabeças. Ó, duas cabeças. Agora eu vou para um outro bonequinho, um que eu gosto bastante, que é o Mario. O Mario agora já tem um pouquinho mais de detalhes. A gente consegue perceber a proporção do Mario. O Mario, como esse aqui, que é o Chapolin. O Chapolin tem a proporção de duas cabeças também. Ó. Se a gente for ver o tamanho da cabeça dele, é o tamanho do corpo. Essa proporção do Chapolin é comum também em caricaturas. Né? Então a gente percebe muitas vezes em caricatura. Então, essa proporção. Agora eu vou fazer o Mario. O Mario, esse aqui. Então a gente já tem uma proporção agora de... Ele é um pouquinho maior que os outros, né? Mas tem a proporção de uma cabeça, 2,5 ou 3, tá? Então é muito comum para crianças, não bebês, né? Então, por exemplo, a gente falou de 1 e 2, normalmente para bonequinhos para crianças bebês, então 1 ano, 2 anos, porque eles não detectam, não percebem ainda detalhes como a mão, o pé. Então, se vocês perceberem a diferença desse aqui, ele não tem dedos, né? Já esse aqui, ó, é para uma criança um pouquinho maior. Então, quando a gente desenha, não por acaso, ele já tem dedos. E daí agora começa a ter outros detalhes, como bigode, chapéu e tal. Por quê? Porque agrada um público um pouco mais velho. Então, meio que não é uma regra, mas conforme vai aumentando a quantidade de cabeças, é também a idade do público. Então aqui eu vou trabalhar um de 3 cabeças, ó, 1, 2, 3 cabeças, ó, que é o Mario. Então eu vou desenhar o Mario nessa regiãozinha aqui, ó. Opa, aqui, ó, que aqui cabe, tá? Então o Mario ele tem aqui a cabeça principal, que seria, a gente sempre começa de cima para baixo, tá, gente? Então a cabeça principal é a de cima, tá? A gente começa de cima. Aqui no caso, a segunda cabeça já é praticamente a barriga dele, que ele é gordinho, né? Então, se a gente perceber aqui, ó, a gente tem ele gordinho. E daí a terceira, no caso, cabeça aqui, é como se fosse as pernas, ó. Então, 1, 2, 3. Então, agora eu vou colocar o chapéu dele aqui assim. Então, a gente tem sempre a base da cabeça que a gente chama como se fosse um esqueleto. Ó. Daí eu coloquei o chapéu. A partir do chapéu, a gente já pode, por exemplo, eu posso corrigir alguma coisa inicialmente, ó. Então, ali em cima do chapéu, eu aumentei a cabeça, porque ele tem aqui um M, aqui assim, ó. Então aqui tem um M. Ele tem um narigão aqui, ó, um nariz de bolinha. A orelha dele já é um pouco mais detalhada que as outras, ó. E ele tem um bigode, ó. Um bigode. Então, dependendo do personagem, a gente começa a ter uma sequência, de acordo com a palestra de ontem, que ele é a partir de figuras geométricas simples.
Então agora a gente começa a ter como base justamente uma continuação. Quem viu a palestra de ontem, quem acompanhou, é mais fácil de entender agora. Uma coisa está fazendo sentido na outra. Ó, e agora eu vou deixar a bochechinha dele aqui mais gordinha. Fiz a cabeça. A partir da cabeça, agora eu vou para a segunda parte, que daí é a barriguinha dele. Então, agora eu vou aqui. Lembrem sempre que quanto mais tempo, né, mais detalhe, mais Ctrl Z a gente pode fazer também. Então aqui eu estou fazendo mais na estética de rascunho, tá? Amanhã vocês vão ver um pouquinho da arte final. Amanhã ou depois de amanhã vocês vão ver a arte final com o Lucas. E daí um pouco mais detalhado, detalhes do rosto com o Rodrigo. Então, olha que legal. Olha, Sanã, que legal, bom te ver aí. Legal, pessoal. Aos poucos, tá, gente? A gente vai começar a colocar mais aulas e mais vídeos aqui no IGTV. Depois a ideia é que a gente transforme isso aqui numa página. E essa página, que já está lá, quem quiser seguir, a gente vai colocar, disponibilizar as aulas para quem gosta de desenho, né? Então vocês vão poder seguir, ver videoaulas, aprender técnicas, seguir alguns artistas, é bem legal. Então agora eu fiz essa segunda bolinha, que é a segunda cabeça, ó. Então aqui a gente consegue ver a segunda parte, que é a segunda bolinha. E daí agora a gente vai para a terceira bolinha. A terceira bolinha, ou quando a gente faz, normalmente desenha a primeira cabeça, depois vai para o tronco, depois vai para os membros, que seria braços e pernas. Ó, estão vendo o bonequinho? Então agora eu vou para a perna. Ó. Então eu vou para a perna antes de ir para os braços, porque a perna é maior. Então a gente sempre tem que cuidar para essa proporção aqui ela ser respeitada, para não fugir daquela proporção que é o rascunho, né? Que a gente fez na cabeça. Então, ó, Ctrl Z. Eu vou sempre lembrar do Ctrl Z do azelho. Ctrl Z é a borracha, tá, gente? No computador a gente usa Ctrl Z. Fala, Ramon! Então agora aqui, ó, eu vou fazer o sapatinho do Mario aqui assim, ó. Lembrem que cada boneco, cada personagem tem um estilo, tá, gente? De sapato, de orelha, de roupa. Que daí vocês vão acostumar o estilo. E vocês mesmos, cada desenhista vai ser, ou vai ter o seu próprio estilo, né? Como agora aqui a gente está desenhando mais rápido, fica um estilo mais rascunho. E daí, conforme a gente desenha com mais tempo, a gente faz um desenho um pouco mais fechadinho, que daí vocês vão ver na aula de arte final. Daí o desenho fica mais fechado, mais arte finalizado, tá? Hoje, a gente está vendo mais essa questão da proporção da anatomia. Aqui eu já estou fazendo uma mão, e daí se vocês perceberem, ele tem a mão tipo do Mickey, assim, ó, mão de luvinha, ele tem 4 dedos. Normalmente, quanto mais novo o boneco é, o público mais novo, ele tem 4, 3 dedos, ou às vezes até mão de luvinha, que é tipo 2 dedos. Ó. Esse bonequinho aqui tem mão de luvinha. Ó. Então, por quê? Porque é um público mais infantil. Então, eles não identificam, pensem no neném, tá, gente? Eles não identificam a mão. Por isso que, para facilitar também, o desenho é feito um desenho mais simplificado. Então, aqui, ó, ele tem uma mão grande, tá? Então, normalmente, quando o bonequinho é mais cartoon, ele tende a ter uma mão maior, tá? Proporcionalmente sempre à cabeça. Ó, então aqui, ó, eu fiz uma mão.
E uma mão mais gordinha, ó. Tudo bem com vocês aí? Legal, manda um abraço, Ramon. Luciano também tá aí, que legal. Então aqui, ó, é um personagem de 3 cabeças, ó. 1, 2, 3. Então a gente viu um personagem de uma cabeça, recapitulando, um personagem de 2 cabeças e um de 3. Então aqui a gente viu, por exemplo, o Mario, viu um exemplo do Minion, aqui tem o Robin. Então aqui são 3 personagens, uma cabeça, 2 e 3, tá? Agora a gente vai aumentar então o número de cabeças. Eu vou subir agora os bonequinhos e a gente vai começar a fazer um personagem um pouco maior. Eu trouxe aqui como exemplo, esse a gente vai demorar um pouco mais que os outros, tá? Um Dr. Manhattan, não sei se quem conhece DC Comics, então é um personagem do Watchmen. Ele tem como se fosse a proporção do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, e tem a proporção de 7 cabeças. Então a gente começa aqui contando o tamanho da cabeça. Lembra que eu falei da borracha? Então aqui a gente tem mais ou menos o tamanho de uma cabeça, tamanho da borracha. Alguns às vezes calculam como o tamanho de uma polegada, tá? E daí, conforme vai passando daqui para baixo, ele vai tendo 7 cabeças de altura, tá? E eu trouxe também aqui outros personagens, até para ter uma diferenciação. Aqui, ó, é um exemplo de uma bonequinha, uma bailarina. Quanto mais alto o número de cabeças, fica mais próximo de uma bailarina ou de uma pessoa mais alta, tá? Então imagine que quando vai desenhar exemplo, uma modelo para design de moda, é uma personagem já com 10, 12 cabeças, tá? Já um desenho realista, como o desenho americano, de quadrinhos e tal, ele tem essa proporção de 7 cabeças, tá? Beleza? Legal. Agora eu vou zerar a folha aqui, porque como o boneco é um pouquinho maior, eu vou colocar outra folha para a gente começar a trabalhar o boneco de 7 cabeças. O Dr. Manhattan, então, esse aqui, ó, deixa ele aqui do ladinho. Ele tem a proporção de 7 cabeças. Eu vou fazer aqui assim, mais ou menos uma linha, tá? Então imaginem que aqui eu vou colocar borracha. É um costume que eu tenho de fazer. Quem quiser pode fazer assim também. Se acaso achar interessante, ó, eu faço uma grade como se fosse do lado. E dessa grade eu vou colocando meio que uma reguinha. Ó, 1. Ó, daí faz só um pontinho guia, ó. 2, 3, 4. Lembrando que isso não é exato, é mais ou menos, né? Então aqui, ó, uma cabeça, 2, 3, 4, 5. Ó, 6, 7. A proporção do corpo humano, ela tem mais ou menos a proporção de 7 cabeças. No desenho, por exemplo, mangá, a gente utiliza 6, 6,5, tá? Então, 7,5. Daqui eu vou colocar uma linha só para a gente lembrar do chão. Então, aqui do lado, a gente tem a proporção de número de cabeças. Ó. Eu vou fazer sempre do lado, que é mais fácil para a gente não ter que ficar apagando o tempo todo, tá? Então, aqui é a proporção do personagem de 7 cabeças. 7 cabeças. Ó. E a gente considera 7,5. Então, é como se a gente calculasse aqui mais ou menos 3,5, daqui aqui mais ou menos 3,5, e o último, ou seja, a última meia cabeça é como se fosse os pés, tá? Deixar ele aqui do ladinho.
Então, eu começo normalmente por cima, e daí aqui, como base, eu conto a primeira cabeça, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer uma linha do lado, que é mais fácil de vocês perceberem. Tá? Então, aqui meio que tem uma grade, uma linhazinha do lado. Fala, André, tudo bem? Então, aqui, ó, a gente imagina que vai desenhar esse personagem, ou como base ele, né? Mas pode ser qualquer personagem. E daí a gente começa fazendo a cabeça lá em cima, tá? Então, aqui na primeira cabeça, ó. Então, aqui a gente tem a proporção do corpo inteiro. Eu passei uma linha no meio, que é como se fosse a coluna vertebral, tá, gente? Então, ela é uma guia. Então, imagine que ela pega do início ao fim. Então, aqui é um personagem exatamente de frente, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente começa por a cabeça de cima. Depois, aqui a gente pode fazer uma linha reta, que é mais ou menos duas cabeças, ó. Então, aqui, se a gente contar o peitoral, é como se fosse uma cabeça, duas cabeças. Então, a gente tem uma média de duas cabeças, mais ou menos, e faz um rascunho de uma bolinha aqui, ó, só para ter uma ideia mais ou menos de onde vai o ombro, tá? A metade do corpo humano, se a gente contar 7,5, tá? Vamos contar como se fosse 3,5. Então, aqui, ó, na cintura, eu vou fazer uma outra bolinha, que é mais ou menos aonde vai estar a cintura. Então, a nossa cintura, ela tem mais ou menos a proporção de uma cabeça e meia. Ó. Então, se a gente olhar aqui, ó, uma cabeça, aqui tem uma cabeça e meia. Ó, o peitoral já tem uma, duas. Tá? Então, agora eu vou começar fazendo um triângulo. Esse triângulo aqui, ó, é a região que a gente chama de peitoral, tá? Então aqui, ó, é o triângulo superior, ó. Então ele forma a parte de cima do corpo. E aqui, mais ou menos, é onde vai estar o peitoral. Então aqui a gente sobe o peitoral aqui assim, ó. Então mais ou menos uma cabeça para baixo. Para não ficar o personagem sem pescoço, a gente pode baixar aqui um pescoço, ó, e daí baixar um pouquinho, não muito, mas baixar um pouquinho, aquela linha inicial que a gente começou fazendo no segundo quadrante aqui, ó. Então, apaguei um pouquinho e baixei para ele ter pescoço, tá? Então, aqui eu já tenho o início de um peitoral, ó. Beleza? Beleza. Então, aqui é o início de um peitoral. Tranquilo. Agora, aqui a gente passa um quadrado. Em volta dessa bolinha, a gente passa um quadrado. Por quê? Pensem como se fosse a cueca. Aqui eu peguei um personagem, um bonequinho que tem a cueca, daí é mais fácil de ver, ó. Então, essa cueca é mais ou menos a parte da cintura, né? Então, a gente já puxa meio que uma linha reta, como se fosse aqui, já pegando do peitoral e vai descendo até lá embaixo. Daí você pode desenhar meio que uma cueca, parece uma cueca. Então é mais fácil de entender a lógica. E aqui a gente tem mais ou menos a metade do corpo. Mais ou menos a metade do corpo humano. Então, da mesma forma que os outros bonequinhos, a gente começa fazendo a parte de cima, né? Então aqui eu fiz o tronco, né? Então a gente faz essa parte inicial aqui. Agora eu vou detalhar um pouquinho o rosto, tá? O rosto, lembrando, vocês vão ter uma outra oficina depois com o Rodrigo, daí vocês vão falar um pouquinho mais de rosto, tá? Mas o rosto, ele basicamente é uma cabeça, vamos chamar agora de bolinha, é uma bolinha e meia, tá? Então, a gente pega a proporção de uma bolinha, que é uma cabeça, e meia, ó. Então, a gente pega no meio aqui e passa uma outra. Então, ela fica o tamanho de uma cabeça, tá? Lembrando que a cabeça, ela não tem a proporção de um quadrado, ela é um retângulo, tá? Que é mais ou menos a proporção áurea. Então, isso aí a gente estuda também com Leonardo da Vinci, que é 1,618. É a proporção da cabeça. Então, aqui a gente já tem mais ou menos no meio da bolinha a altura dos olhos. Aqui, um terço, tá?
Então aqui a gente chama de regra dos terços. Ó. Então aqui tem 1, 2, 3. Aqui a gente tem a altura do nariz. Fala, Diogo! Aqui a gente tem a altura do nariz. E daí, bem na altura do nariz, ó, a gente. Ó, 1, 2, 3. Na regra dos terços. A gente tem mais ou menos a altura da testa, tá? Então, por exemplo, se um bonequinho tiver cabelo aqui assim, ó. Eu vou fazer um cabelo mais simples porque hoje é mais rápido. A altura dos olhos. Aqui a altura da orelha. Tá? Ó, agora eu vou puxar um cabelo dele aqui assim, ó. E daí aqui na parte dos olhos. E daí mais ou menos na metade da boca, um pouquinho para cima, aqui, ó, no terceiro quadrante, é a altura da boca, ó. E daí é claro que dependendo do personagem, a gente pode deixar ele mais magro, mais gordo, né? A gente pode deixar ele com barba, sem barba. A gente pode deixar ele mais novo, mais velho. Então aqui eu não vou me ater tanto, tá, gente, ao rosto, porque vocês vão ter uma outra palestra de rosto, tá? Mas eu já falei um pouquinho aqui, ó. Então, lembrando, a bolinha, 1,5, né? Então tem aqui 1,618, que é o tamanho da cabeça. Divide em 3, aqui a regra dos terços, 1 para 3, que daí tem o tamanho de onde vai estar a testa, de onde vai estar os olhos, de onde vai estar aqui o início do nariz e no meio mais ou menos a boca, tá? Lembrando agora de a gente puxar o pescoço, né? Eu sempre começo de cima para baixo, que é mais fácil, tá? E daí não esqueçam aqui a clavícula, né? Para o personagem ter um pouco mais de força, né? Então, se o cara é um pouco mais magro, você diminui a clavícula. Se ele é um pouco mais forte, tipo Hulk, você aumenta a clavícula. Aqui a gente tem um exemplo, um boneco fortão, ó. Então ele tem a clavícula maior aqui, ó. Tem o pescoço maior. E aqui a gente tem um queixo mais largo. Normalmente um boneco mais forte, ele tem o queixo mais largo. Beleza. Agora vamos aqui para o peitoral. Então aqui eu não vou dar aula de medicina, não lembro de todos os músculos, tá, gente? Mas tem aqui o peitoral, aqui tem as costelas, aqui tem o abdômen, o que o pessoal chama de tanquinho, tá? Então esse aqui é um exemplo de bonequinho que é muito legal. Quem quiser podem usar bonequinhos, tá? É muito bom para aprender a desenhar. Então aqui, ó, eu vou puxar o peitoral. O peitoral ele não é quadrado, tá, gente? Então é importante lembrar disso. O pessoal às vezes faz quadrado, né? Mas tem que lembrar que ele não é quadrado, tá? Então ele é meio que uma gota, assim, ó, um triângulo, lembrando da aula de ontem, tá? Então agora aqui eu vou aumentar um pouco o peitoral. Dependendo da anatomia, tá, gente? É legal vocês estudarem fotos para não ficar só estudando desenho. Então vocês estudam fotos para desenhar, para não errar anatomia. Então esse é um exemplo de estudo que vocês têm que estudar olhando bastante fotos, tanto foto masculina, feminina, para ver detalhes assim, ver ângulos diferentes. Então a gente primeiro aprende de frente, depois você faz de lado, depois faz de costas, depois aprende num ângulo diferente, tá? Então aqui você pode já começar a fazer a parte do trapézio. Valeu, Rodrigo. E daí, olha, Larissa, muito bom. E daí aqui a gente começa a fazer o espaço que a gente chama de costela, tá? Então esse triângulo, vou deixar o bonequinho aqui. Esse triângulo aqui, ó, ele facilita para você ter uma ideia mais ou menos de onde vai a costela, tá? Então aqui as costelas são o início do abdômen, tá? É claro que pensem que se o cara tiver com roupa não vai aparecer. Se o cara for um pouco mais gordinho, também não vai aparecer, mas a gente tem que estudar, tá? E o abdômen aqui, ó, tem que cuidar. Tem gente que faz o abdômen com 5, 10 gomos, né? Então o abdômen, ele basicamente tem uma linha no meio, que aqui a gente começa o umbigo. O umbigo é bem no meio. E daí, às vezes, ele vai ter 2 ou 3 gomos, né? Não mais que isso. Então tem gente que vai lá e coloca 10 gomos, né? Fica um personagem diferente da realidade. Então a gente tem que tentar sempre fazer um cara que tenha 2 ou 3 gomos aqui, né? Então eu tenho o costume de fazer 3, né?
E daí, esse aqui de cima eu tenho o costume de rachurar, por quê? Porque ele fica numa posição diferente, ó. Se a gente olhar ele de lado, ó, ele fica meio que diagonal. Então, o de cima, normalmente ele fica meio que angulado. Então, aqui a gente tem um gomo em cima, um no meio e aqui do lado. Tem gente que faz o mamilo, tem gente que não faz, tá? Então, isso é uma coisa de estilo também, por uma questão até de estética. Uma coisa que a minha avó chamava de a asa, né? Então, quando o cara é nadador, tipo Gustavo Borges, né? Ele tem como se fosse essa parte aqui, ó, que fica atrás do braço, ó. Essa parte aqui que fica mais alta. É o famoso peito de pombo, né? Então, o cara tem aquele peitoral mais para frente como se fosse um pombo, assim, tá? Então, quando a gente quer aumentar isso, exemplo, Hulk, ou a gente quer deixar o personagem do Thor, assim, um personagem mais forte, a gente aumenta a asa como se fosse o triângulo superior, tá? Pensem olhando para cá, ó, como se fosse um triângulo aqui. Então, essa parte aqui, ó, é um triângulo superior, tá? Já, por exemplo, a parte de baixo a gente chama de triângulo inferior. No homem, a gente não enfatiza tanto o triângulo inferior, a gente enfatiza mais na mulher. Já, por exemplo, no personagem masculino, a gente enfatiza o triângulo superior. Beleza? Valeu, Lica. Então agora eu vou para a parte dos braços. Ó. Então, se a gente olhar aqui, ó, como base nesse bonequinho, eu peguei o Dr. Manhattan. O braço ele tem duas partes. Daí eu vou pegar a borracha, que eu exemplifiquei com vocês a borracha, tá? Então, essa parte aqui, ó, ela tem uma cabeça, praticamente. E essa parte aqui, vou dobrar o bonequinho. Ó, essa parte aqui tem uma cabeça. Então, é uma aqui, uma aqui. Então, mais ou menos a metade do braço é o antebraço junto com as mãos, tá? Então, vou deixar essa mãozinha dele aqui assim, ó, para vocês verem. Então, agora, a gente começa de cima para baixo. Ó. Eu tenho o costume de fazer uma bolinha e outra segunda bolinha, que daí é justamente o ombro. E depois do ombro, a gente tem aqui o bíceps junto com o tríceps. Então, aqui é mais ou menos o tamanho de um braço. A parte de cima. Oi, Kelly, tudo bem? Vou acenar para a Kelly aqui. E aqui a gente tem a parte de baixo, que seria... Eu chamo, quando eu dou aula para os meus alunos, eu chamo de coxinha, né? Parece uma coxinha, né? Mas é a parte do antebraço, né? Então, a gente começa com figura geométrica simples. Então, eu costumo de fazer duas bolinhas aqui. E aqui eu faço tipo uma coxinha. E o braço, se vocês ficarem em pé e colocar a mão assim, ficar reto, vocês vão ver que quando ele baixa, aqui assim, esse bonequinho aqui não vai baixar muito, senão ele vai quebrar. Quase que eu quebrei o bonequinho. Mas a mão dele, ela não passa muito dessa região aqui, ó. A nossa mão, quando ela tá encostada, ela fica mais ou menos no meio da coxa, tá? Então o braço vai até aqui. Tá? Então aqui, ó, a gente tem um espaço mais ou menos da mão, mais ou menos no meio da coxa, tá? Então aqui é mais ou menos no meio da coxa. Ó, então aqui eu vou fazer um resumo. Eu sempre começo com figura geométrica simples. Então aqui, ó, duas bolinhas. Aqui tem um triângulo, como se fosse uma coxinha. E a mão também é como se fosse dois triângulos, ó. Eu já estou continuando a aula de ontem para vocês entenderem a lógica das figuras geométricas simples. E daí agora, antes de detalhar o braço, eu vou fazer a perna, tá? A perna, a gente tem justamente a coxa, que é a parte maior do corpo, tá? A gente então lembra do fêmur, que é o maior osso que a gente tem no corpo, e tem a parte de baixo, ó. Não podem esquecer que tem a batata da perna, né, a panturrilha e a canela, tá? Olhando de frente fica uma coxinha. Eu sempre falo para os meus alunos que eu uso bastante coxinha, coxinha aqui, coxinha ali, né, parece uma coxinha. E o pé, então ele tem uma proporção de um triângulo também, tá? Então agora eu vou puxar uma linha reta, né? Mais ou menos uma linha reta. E aqui, ó, eu vou fazer o boneco tubular. Então é legal vocês treinarem a técnica do boneco tubular, que é um rascunho do desenho de vocês. Tá? Essa, lembrando, é uma técnica, não é a única, tá, gente? Tem gente que usa tubular, tem gente que não usa, tá? Então eu passei uma linha reta aqui,
no meio, tá? Saindo daqui, ó, eu puxei até aqui embaixo. Tentem achar mais ou menos o meio. Eu vou fazer do lado aqui, ó, para não precisar apagar tudo. E daí vocês vão achar o meio. Só que lembrando, o fêmur, o que que acontece? O fêmur... Maria Coxinha, gostei dessa, Rodrigo. O fêmur ele é maior, então a parte da coxa é maior que a parte de baixo. Então, na hora de escolher a região onde vocês vão colocar o joelho, tem que lembrar que o joelho ele é embaixo do meio, não é exatamente no meio, tá? Então aqui, ó, a gente acha o joelho mais ou menos na parte de baixo. Então, com isso, a gente tem aqui, ó, o fêmur, a parte de cima da perna um pouquinho maior do que a parte de baixo, que é a panturrilha, que daí é a Maria Coxinha. Agora eu lembrei do Rodrigo falando Maria Coxinha. Ó, então aqui, ó, tem tipo como se fosse um triângulo, ó. Então, agora a gente começa inicialmente com a coxa, depois a gente vai aqui para a parte justamente da panturrilha, e daí aqui, ó, na parte final, que seria o meio, a gente foi até o 7. Aqui a parte final é de baixo, tá? Na parte de baixo a gente faz um triângulo, que é justamente o pé, tá? Então aqui é um resumo do que vai ser o pé, tá? Beleza? Tudo bem, Humberto? Então, olha que legal, ó. Então, no momento que a gente fez essa coxinha, a gente já pode, se quiser, apagar um pouco as linhas, né? Eu vou apagar aqui, dá um Ctrl Z, né, Diogo? Eu vou apagar algumas linhas de leve aqui, só para não ficar tudo rabiscado, tá? Lembre que quanto mais tempo, mais detalhes vocês vão refinando, vão melhorando, tá? Vou fazer uma cuequinha aqui no cara. Tem gente que gosta de acentuar essa parte aqui, ó, pro cara ficar como se fosse com essa parte aqui saltada, tá? E daí tem gente que às vezes aumenta um pouquinho as costelas, ó. Então, por exemplo, vai desenhar um boneco tipo Hulk, assim, daí faz mais detalhes aqui, ó. Então, quanto mais o cara é tipo lutador, mais forte, herói e tal, se aumenta essa parte aqui da asa que a avó falava. Ó. Lembrem que é legal também estudar a anatomia de idades diferentes, um cara novo, um cara velho, um cara mais forte, um cara mais fraco, até para mudar os biotipos, né? Então aqui a gente tem um exemplo de um cara de 25 anos, cara de 20 anos, mais ou menos. Tá? Eu vou engrossar um pouquinho a coxa dele aqui, pegando o exemplo do Dr. Manhattan, ele é um pouquinho mais forte, então eu vou deixar ele um pouquinho mais forte. Estou fazendo aqui um personagem pelado, tá, gente? Por quê? Porque a gente está falando justamente de anatomia, tá? Então lembrem que para estudar anatomia é legal desenhar justamente os personagens, o homem, mulher pelado, por isso não por acaso os heróis, né? Eles são, parece que tá praticamente pelado, só tem uma cueca, né? Por quê? Porque facilita. No passado, isso era justamente porque o pessoal estudava anatomia de atletas de Olimpíada, de personagens de circo, né? Foi daí que surgiu os nossos heróis da DC, da Marvel. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais o ombro, tá, gente? Lembra uma coisa, tá? O ombro, ele tem que ser caído aqui, ó. Ele não pode ser muito alto, senão ele vai parecer que o cara tá se encolhendo, tá? Então aqui, conforme a gente vai fazendo o ombro, a gente vai baixando o ombro, tá? Então aqui, ó, eu costumo já fazer o ombro mais caído, como se fosse a continuação dessa bolinha aqui. No início eu fiz bolinha, depois eu dei uma apagadinha, ó. Daí fica o ombro, ó. Então o ombro ele fica nessa primeira esfera aqui assim. Eu vou apagar de leve aqui alguns detalhes, e daí já vai ficar o ombro ali. Ó. E é claro que se o cara, exemplo, é mais fraquinho, ou o cara é mais novo, ele não vai ser tão forte, né? Aqui a gente está estudando a anatomia de um halterofilista, né? Então o cara é todo detalhado, todo forte, né? Então a gente estuda esse para depois aprender a fazer outros mais fracos, mais gordinhos e outros biotipos, tá? Tem uma aula que eu dou que é justamente biotipos. Aqui, ó, a gente faz o bíceps. O bíceps é mais ou menos um pouco mais da metade da esfera que a gente está usando. E aqui tem o tríceps, né? O tríceps é essa parte de trás aqui, ó. Então, eu considero como se fossem duas esferas.
lembrem ontem quando vocês viram figura geométrica simples, ó. Então, aqui tem uma bolinha que vai o ombro, aqui tem duas bolinhas que é o bíceps e o tríceps que vai aqui nessa segunda esfera, tá? E agora a gente começa a fazer o antebraço. Ó, não podem esquecer que o antebraço é como uma coxinha. Agora eu vou lembrar do Maria Coxinha sempre. Que aqui a gente começa a parte maior em cima e daí vai afinando para chegar no nosso braço, né? Então, onde começa a mão. Ó, que legal, tudo bem, Larissa? Então, aqui, ó, tem uma outra aula também que é de mãos, tá, gente? Então, aqui a mão não dá de aprofundar muito, tá? Por causa do nosso tempo. Mas o desenho de mãos é outra coisa que é legal estudar bastante, assim. Por quê? Porque ele é muito detalhado, tá? Então, tem uma aula só de mãos, né? Quem quiser depois me manda um recadinho ali, eu posso passar, ou mais para frente a gente faz uma aula só de mãos, né? Eu tenho uma aula que é só mãos e pés. Então, a mão e o pé, ele é praticamente um quadrado, ó. E daí aqui a parte de baixo é um triângulo. Eu já vou fazer um link com a aula do Diogo, que aconteceu ontem. Então, vocês vão lembrar de figuras geométricas, tá? Então, aqui na mão, a gente sempre não pode esquecer o dedão é virado para meio, tá, gente? Então, tem gente que às vezes inverte. Ó, que legal, a Lari. Oi, vou acenar. E daí, a gente tem 5 dedos. Eu sei que parece óbvio, mas eu já vi arte de profissional com 6 dedos. Então, aqui, ó, a gente tem que lembrar disso. É claro que a gente viu bonequinhos, né? Então, o bonequinho aqui, ó, tem 5 dedos, né? Tem outros bonequinhos que podem ter menos, né? Menos. Se for cartoon, ó, pode ter menos dedos. Ó, Vanessa, oi. E daí esse boneco aqui já tem 5 dedos, ó. Ó, a gente olhar a anatomia realista. Então agora eu fiz aqui de leve, né, uma proporção do personagem de cima e o cara tá malhado, tá, gente? Se fosse um cara mais fraquinho, a gente não ia detalhar tanto assim. Se quiser, às vezes a gente pode regular alguma coisa, por exemplo, vou diminuir o ombro dele ou alguma coisa assim, né? Eu, como tive bastante influência do desenho americano, eu acabei pegando essa anatomia realista mais dos caras fortes, assim, tipo Hulk, Superman, né? Mas é uma questão de estilo, né? Cada um pode escolher a proporção do seu personagem, tá? Agora eu vou entrar mais no detalhe da coxa, tá? Eu detalhei aqui. Eu gosto de sempre verificar, como a gente viu aqui, ó, no cotovelo é como se fosse um quadrado, ó. Então, quadradinho, quadradinho. Aqui, ó, na parte do antebraço é como se fosse outras duas coxinhas, ó. Então, ó, tem uma aqui e outra aqui. E daí aqui tem um triângulo. Então, tudo que eu estou fazendo aqui tem um gomo, como se fosse um gominho, assim, de laranja, tá? Então, aqui a gente consegue ver a mão, tá? Então, até uma técnica interessante, quem quiser, às vezes do lado do seu desenho, você faz, do ladinho, faz como que vai ficar, um rascunho primeiro e depois passa para cá, né? O Greg Capullo, que desenhava Spawn, ele... O André, o Homem-Aranha tá só o pó, é isso aí. E daí o Greg Capullo ele fazia uma coisa que era a veiação. Então, depois de rasgar o personagem de bastante detalhe forte, ele colocava veias, né? Então, por exemplo, tu quer colocar no braço uma veia, ó, vai fazendo uma veinha de leve, daí ele fica mais forte. Ou às vezes tem dois gomos, passa uma veia no meio, e daí isso aqui o Greg chamava de veiação. O Greg Capullo desenhou Spawn, tá, gente? Beleza. E daí aqui, ó, na parte de baixo, agora eu vou para essa parte aqui da coxa, tá? E depois a gente vai aqui para a parte da perna. Na Wizard, foi bem nessa, Diogo, eu nunca vou esquecer disso. Na Wizard no Brasil, editorial do Sidney Guzman. O Wizard tinha o Greg Capullo ensinando a desenhar. Eu vou colocar então aqui na coxa. A gente também tem como aqui, ó, dois gomos, então é como se fosse, vou colocar o bonequinho do lado. Aqui, ó, na coxa é como se a gente tivesse dois gomos, só que agora invertidos, ó. 1, 2.
e tem um terceiro gomo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Vou colocar um pouquinho do lado, ó. Então aqui, ó, 3, 2, 1. Aqui na coxa, a gente tem, então, como se fosse um gomo de baixo para cima agora, ó. Então, é claro que não dá de detalhar tanto, tá, gente? Senão o cara vai parecer que tá rasgado, assim, né? Mas o que que é legal? É importante vocês saberem a anatomia geral, que daí depois você pode meio que dar uma apagadinha, né? Então, ou na arte final, né? Na arte final você vai lá e não desenha todos os detalhes para não ficar tão rasgado assim, né? Eu gosto de estudar anatomia, deixar o cara bem rasgado, daí depois coloca a roupa, daí vai apagando detalhes. Então, ó, vem aqui, ó, apaga uns detalhezinhos, daí ele não fica tão rasgado, né? Senão todo personagem vai ser autorofilista. É claro que isso aí foi uma estética da década de 90, tá, gente? Hoje em dia, nem todo personagem é rasgado, nem todo bonequinho que você faz, ele tem que ser fortão, né? Então, às vezes, ele é mais fraquinho. Então, aqui na parte de cima tem como se fosse dois gomos, e aqui tem um terceiro gomo, que puxa aqui para a parte do meio da perna, tá? Olhando agora para a parte de baixo aqui, ó, para a panturrilha, então a gente olhando ela de frente, ela tem uma coxinha, ó, uma coxinha aqui inteira, ó, e uma coxinha. Vou lembrar do Maria Coxinha agora, Rodrigo. Então a gente tem aqui a parte de dentro, então é como se fosse uma coxinha aqui e uma coxinha aqui, ó. Então, uma, duas. O joelho é como se fosse mais ou menos um hexágono, né? Então ele pega aqui um hexágono, é claro que não precisa ser reto sempre, né? Então você pode detalhar menos ou mais. E daí aqui, ó, não pode esquecer que a panturrilha, a parte mais gordinha da perna, a batata da perna, né, que a gente chama, ela é a parte do meio. E daí a parte de fora, ela é menos gordinha, ela é mais reta, ó. Então a panturrilha é a parte de dentro, tá? Então aqui, ó, a gente não pode esquecer que aqui é reto e aqui é a parte da batata da perna. Beleza? Eu tenho costume de lembrar dessa parte aqui, ó. Então, para a gente lembrar na hora de desenhar, não esqueçam, ó, desenhar essa parte da junção quando termina o osso e começa o pé, ó. Então, a gente tem como se fosse uma dobrinha aqui do lado, ó. Deixar o bonequinho aqui assim. Então, aqui embaixo, tô chegando no pé agora, tá, gente? Ó, aqui a gente tem... Que legal. Oi, André, tudo bem? Encaixa outro, facilita a proporção. É isso aí. É bem isso, André. A gente aprende a desenhar essa anatomia toda rasgada. Daí no início a gente, pô, mas eu tenho que aprender tudo isso. É porque depois é mais difícil. A gente acha normalmente que é mais fácil, né? A gente aprende a fazer todo o detalhe e depois a gente aprende a colocar uma roupa em cima. E daí não vai aparecer tudo. Mas você sabendo a anatomia que está por baixo, você consegue corrigir algum erro que está em cima. Tá? É mais fácil corrigir erros. Aqui no pé, tá, gente? O pé eu costumo comparar com um triângulo. Então, o pé ele é um grande triângulo. E aqui a gente tem como se fosse um retângulo embaixo, ó. Que daí a gente pode subdividir nos dedos, tá? Então, lembrem, ó. 1, 2, 3, né? 4, 5. Daí lembre sempre de deixar o dedão maior. E daí depois vai diminuindo os dedos, ó. Então, aqui, ó, não esqueçam, 5, 4, 3, 2, 1. Então, aqui, ó, sempre quando vocês vão fazer o pé, não esqueçam, ó, deixem um espaço para os dedos. Tem gente que às vezes não faz, daí fica um pé pequenininho, né? Então, sempre tem que cuidar e não deixar o pé nem pequeno demais e nem grande demais, ó. Então, eu tenho o costume de encaixar normalmente a parte de trás do pé, ó, que é uma bolinha, um triângulo, e aqui eu puxo os dedos. Então, é como se fosse essa parte aqui, ó, que é uma bolinha.
essa parte aqui e essa parte aqui, que é isso aqui que eu fiz, ó. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho o costume de puxar o dedão. E daí depois eu vou puxando os outros dedos, ó. É claro que com mais tempo, tá? A gente até, por exemplo, no desenho digital, a gente faz mais rápido alguns ajustes, tá? Então, tem que lembrar disso. Um personagem que tem bastante detalhe no pé, e se o cara fosse desenhar ele, tem que treinar pé, é o Hulk. Então, imagina, você vai desenhar o Hulk, tem que saber desenho de pé. Às vezes você pode diminuir um pouco mais, um pouco menos, se o pé tiver um pouquinho tortinho, ó. Por exemplo, tá de semi-perfil, tá de lado, daí você pode ajeitar, ó. E quanto mais tempo, tá, gente, mais detalhes vocês vão percebendo de ajustes. Dependendo do estilo do desenho, né, a gente vai aparecer mais ou menos alguns detalhes, tá? Se é realista, se é cartoon. Lembra que eu falei hoje de alguns estilos, né? Então, se é mangá, aqui a gente está trabalhando principalmente anatomia realista. Tá. Isso. Até uma coisa que o Rodrigo lembrou, o Hulk está sempre descalço e tem um personagem que é do Turma da Mônica. Vocês sabem qual que é o personagem que mais demora para desenhar? É o personagem que tem pé. Vocês lembram qual que é o personagem que tem pé na Turma da Mônica? E aqui não esqueçam, tá, gente? Eu quase fiz um erro aqui. Não esqueçam que o dedão é sempre virado para o meio, igual a mão, tá? Que a gente viu. O dedão é virado para o meio também. Chico Bento, é isso aí, Diogo, lembrou? Ó, então o Chico Bento ele sempre tá descalço. 1, 2, 3, 4, 5. Então, normalmente o Chico Bento é um dos personagens que mais demora para desenhar. Por quê? Porque ele está descalço. Então, desenho de mãos e pés é uma aula separada, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Mas é legal vocês treinarem e não esqueçam que quanto mais próximo do mindinho, tá, gente? Menor vai ficando o pé, o dedo, né? Então, uma coisa que eu costumo fazer, não esqueçam, vou exagerar aqui, tá? Mas é isso aqui, ó. Conforme o dedo vai aumentando, vai ficando mais próximo do meio, tá? Eu vou ajeitar alguns detalhezinhos, tá? Ah, o Piteco também é aquele das cavernas, né? Legal. Alguém consegue me colocar quanto tempo, gente? Eu esqueci da hora, agora que eu lembrei, tô desenhando, eu esqueço. É... Então aqui eu fiz um exemplo de um personagem, né, na proporção realista, com anatomia de 7 cabeças. Então a gente, lembrando, começou personagens com uma cabeça, que a gente pegou um exemplo do Minion. A gente depois foi para um personagem de 2 cabeças, que é um personagem, a gente fez o Robin. Deu bem certinho o tempo então agora, Diogo, agora que eu lembrei. Depois a gente foi para um personagem de 3 cabeças, daí a gente viu o Chapolin e a gente desenhou um exemplo do Mario, que tem 3 cabeças. E daí depois a gente foi para um personagem de 7 cabeças. Esses são os principais personagens e proporções que a gente utiliza, mas não são os únicos, tá, gente? Aqui eu trouxe, por exemplo, uma bonequinha que é uma bailarina, porque pense que quanto mais alto, então vou desenhar um bonequinho que é a proporção de um jogador de basquete. Ele já tem 10 cabeças de altura. Vou fazer uma bailarina, como ela é mais magra e tal, ela tem uma proporção de 12, às vezes de 8, né? E vai do estilo do desenhista também. Por exemplo, tem desenhos animados japoneses, tipo X, da Clamp, que eles trabalham às vezes até 12 cabeças. Né? Design de moda também. Tá aparecendo um relógio aqui para mim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vai passar agora 20 segundos, eles vão fechar a live. Depois vocês vão poder acompanhar essa live, tá, gente, no IGTV. E aproveitem também as outras oficinas que vão ter amanhã, depois de amanhã, até sexta-feira, tá, gente?
Então, com o Whey Online. Tá bom, gente? Tudo de bom. Até mais.